Deixa eu emendar então enquanto tu pensa. É, O Ibovespa é um bom. O Bruce, por exemplo, ele odeia o Ibovespa. O Ibovespa é uma boa métrica mesmo para acompanhar se a tua carteira de ações está boa ou não? não, eu acho que assim, Porque ele é super assim, concentrado, né? Se tu tirar a Vale e Petrobras, tu tirou um quarto, né? aquela história, né? Assim, ó, a democracia é o melhor sistema tirando todos os outros, né? É uma frase bem famosa aí, que não é minha a frase, né? Mas assim, Bovespa é bom índice? Não, um índice péssimo, assim, né? Um índice mega concentrado em bancos e commodities hoje, né? Já foi concentrado em outras coisas no passado. O S&P é um índice muito melhor. Mas assim, é o que tem. Antes do vídeo, um convite rápido. Inscreva-se no canal de 60 Minutos, canal novo, com todo o material de 60 Minutos e muito mais material exclusivo que a gente vai produzir também. Vai ter bastante coisa durante a semana para a gente colocar. Tem vídeo dos textos do Toda Sexta, tem entrevistas especiais dos 60 Minutos e tem muito mais coisas que a gente vai produzindo sobre investimentos, economia, comportamento, negócios digitais. Então se inscreva, acione as notificações para ficar ligado a cada vídeo novo que a gente colocar nesse canal que a gente criou especificamente para os 60 Minutos. E não se esqueça de curtir esse vídeo e de compartilhar para os amigos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem está acompanhando pelo YouTube, pode estar acompanhando a qualquer momento. Boa tarde para quem está acompanhando pela rádio. Essa entrevista vai ao ar na sexta-feira na rádio, dia 29, meio-dia e alguma coisa, meio-dia e pouquinho. E é mais uma entrevista especial que eu estou trazendo, mais uma pessoa que eu acompanho muito e é a primeira vez que ela está me vendo, que é o analista de fundos de investimento Pois da é. Nord Research, o Luiz Filippo. Filippo, boa tarde. Boa tarde, cara. Tudo bem, Arthur? Obrigado pelo convite aí. Prazer sempre falar com vocês aí. Primeira vez te vendo também. Eu vejo que É você verdade. comenta várias vezes o que a gente faz, a gente não te vê, né? Tem essa desvantagem aí. É isso, eu falo abertamente, inclusive no programa, eu sou assinante da Nord, eu acompanho alguns dos pacotes da Nord, e inclusive é legal reforçar que o Filipe é um dos monitores, digamos assim, um dos analistas, que responde super rápido. Tu manda uma mensagem para ele no Instagram, ele responde super rápido, troca ideia, se ele não concorda, ele não concorda mesmo, se ele concorda, ele explica por que que faz sentido, então é muito legal essa interação também. Um currículo Sim. rápido do Luiz Filipe. Economista pela Insper, iniciou a carreira num projeto de renda fixa do BTG, depois passou pelo Sim. Itaú Asset em pesquisa econômica internacional, então já temos renda fixa internacional, e analista de renda fixa na Empíricos também, hoje analista de fundos de investimento da Nord Research. Tu também trabalha na renda fixa na Nord Research, Filipe? Porque eu vejo que tu interage Não, bastante com a Marília. não, é porque a Marília foi minha chefe, né? Para quem não sabe, a Marília é a nossa sócia fundadora. A Marília Uhum. me contratou na Empíricos em 2016 para trabalhar como renda fixa lá, né? Uhum. E aí, enfim, minha base, na verdade, ela não é de fundos, ela é de renda fixa, né? Então, é por isso que a gente tem bastante interação, porque eu trabalhei com ela há 3 anos, basicamente. Hoje, a gente ainda conversa bastante, porque dentro do fundos ainda também tem a parte de alocação, né? Entre as classes de ativo, e aí é interessante também discutir o macro, ver o que a gente vai estar mais exposto, menos Uhum. exposto. Então, a gente conversa bastante, troca ainda bastante figurinha, e ainda bate bastante papo, né? Então, eu não trabalho com renda fixa hoje, apesar de já ter trabalhado mesmo na Nord no começo, eu trabalhei com renda fixa, mas hoje não. Hoje a gente, quem toca com renda fixa é ela, junto com o Christopher, e aí eu fico em fundos. Mas a gente ainda conversa bastante sobre macro, sobre cenários, sobre o que a gente está vendo, e quais são os riscos, quais são as oportunidades, ainda tem bastante interação, assim, né? Uhum. E a gente, como eu aprendi muita coisa com ela ao longo do tempo, a gente também ainda tem bastante sintonia em algumas coisas. Claro que tem divergências em outras, mas é natural. Então, mas é um pouco isso. Quem acompanha o teu trabalho, as suas monitorias, ou até os vídeos abertos que tem no YouTube, por exemplo, da Nord, vê que tu embasa muito os fundos que tu recomenda, ou as conversas mesmo com os gestores, no macro. Porque o mundo está assim, porque o Brasil está assado, porque o juros está assim, o IPCA, Selic e tal. Isso é por esse teu passado de renda fixa, tu já tem esse viés mais de partir da renda fixa para analisar, ou fundo de investimento tem que ser sempre ligado ao macro, não dá para fazer um bottom-up como acontece com análise de ação, por exemplo? Não, eu acho que é uma combinação, entendeu? Assim, eu acho que são duas etapas, Uhum. vamos colocar assim. A primeira, quando a gente vai, ao longo do tempo que a gente vai estudando fundos, né, e a gente vai descobrindo mais e vai simplificando, né?
Uma vez o gestor da Kinea, né, que é o Marco, me falou assim, se você não sabe explicar alguma coisa em 2 minutos, né, é porque você não sabe. E é verdade, né? Conforme você vai evoluindo no estudo, nem se você seja mais sintético. Então, assim, como a gente pensa a carteira de fundos hoje? São 2 aspectos. O primeiro aspecto deles é a alocação macro entre as classes de ativo. Então, assim, quanto eu quero ter de renda fixa, quanto eu quero ter de multimercado, quanto eu quero ter de bolsa, assim por diante. Isso pode ser mais suscetível ao macro. Aí eu uso mais o meu background de renda fixa e do Itaú também, que eu aprendi lá de internacional, para definir quanto a gente quer ter de alocação nas classes. Então, será que eu tenho que ter mais Bolsa Brasil agora, menos Bolsa Brasil agora, mais Bolsa Americana agora, menos? A gente nunca zera nenhuma classe de ativo, né? Você precisa estar sempre exposto a elas, você vai gravitacionando em cima de uma mesma base. Então, digamos que a sua base seja 30% em Bolsa Brasil. Você está mais confiante, você pode ter 35%, 40%. Se está mais pessimista, você pode ter 25%. Mas você roda em cima de uma mesma base. Isso é mais macro. Isso eu acho que é mais macro-driven. E ali você tem... só o fato de você estar exposto a classe de ativo já corresponde a um retorno fenomenal, né? Então, as pessoas às vezes não têm consciência, né? Você consegue gerar um retorno, por exemplo, maior que a bolsa, simplesmente estando exposto a classes de ativos diferentes. Simplesmente isso. O outro lado, aí é de análise de fundos mesmo, aí não tem nada a ver com macro. Basicamente, a gente quer saber, basicamente, quem são os caras que vão ganhar dinheiro. E aí isso depende de, basicamente, 2 coisas. Basicamente, se o cara tem um bom time, uma boa equipe, e, ao mesmo tempo, você tem processos muito bons, né? Ou seja, se ele consegue desenvolver dentro da estrutura da asset um processo de investimento que funciona e que é replicável ao longo do tempo. Então, não basta você ganhar dinheiro um ano, no outro ano você perde, no outro ano você ganha, no outro ano você perde. Quando você perde mais do que você ganha. E quando você perde mais do que você ganha. Então, não adianta. Você tem um processo replicável, não quer dizer que você vai ganhar sempre, mas que você vai conseguir compor retorno ao longo do tempo. Então, aí cada gestor outros processos podem envolver, por exemplo, processo de gestão de time, processo de gestão de risco, uma série de outras coisas, sociedade, alinhamento de incentivos. Aí é 100%, digamos, micro, né? 100% mais bottom-up, vamos dizer assim. Então, é muito mais sobre a gestora. E aí o macro importa muito menos. O macro, assim, quando está selecionando uma gestora capital, ou Kinea, por exemplo, não importa muito qual que é o macro, importa o que a gente acha que vai ganhar mais dinheiro a longo prazo. Porque eu tenho melhor time, tenho melhor gestão de risco, sabe remunerar melhor o time, enfim, uma série de características, né? Tanto qualitativas quanto quantitativas, para a gente chegar em quem são os melhores caras que a gente pode investir. Então, é um pouco esse o mundo, tá? Então, assim, um lado é macro, que é de alocação, outro lado é bem micro, que é, de fato, saber quem são os caras que a gente vai ter. Então, esses 2 mundos que a gente convive, sabe? Então, um pouco essa expertise, vamos dizer assim. Deixa eu pegar esse gancho que tu colocou de não adianta ganhar dinheiro 1 ano, 2 anos e tal. Tem muitos fundos, muitos mesmo, que acabam em pouco tempo, duram poucos anos. E muitos desses, eles começam mandando no jogo, eles começam dando chapéu no goleiro. E aí depois eles fecham. O que acontece? É porque eles só abriram porque viram uma oportunidade e aproveitaram aquela oportunidade e não conseguiram trabalhar em outros tipos de mercado? Ou então talvez o primeiro sucesso subiu a cabeça pela experiência que tu tem no mercado? O que acontece nesses fundos que não duram muito? Tem várias coisas, eu acho, que podem acontecer, tá? Por exemplo, um fundo menor, um fundo de ações, por exemplo. Dá para dar vários exemplos. Um fundo de ações, por exemplo, pequeno, com 50, 100 milhões de reais, ele consegue, às vezes, investir em teses, por exemplo, microcaps, small caps, coisas que negociam 3, 5 milhões de reais por dia, e consegue montar uma posição relevante nisso. Você consegue montar 20% de posição numa ação que negocia 4 milhões de reais por dia se você tem 20 milhões de reais, porque você não mexe no mercado, né? Muito pouco. Então, e aí você vê, se você acerta um grande case desses, você faz 3 vezes o dinheiro ali, em 20% do seu fundo, é uma baita performance. Estou falando de que é alguma coisa como 60% de attribution, né? Então, assim, o negócio é espetacular, você vai aparecer em todos os rankings e tal. Ao longo do tempo, se o fundo atrai dinheiro, né? E ao longo do tempo, você vai ter que investir cada vez em cases mais líquidos, né? Porque o dinheiro começa a entrar, a liquidez de bolsa não é tão grande para diversos cases.
Então, muitos gestores também não conseguem fazer bem essa transição e muitas vezes o cara acaba perdendo performance ao longo do tempo e porque mudou o estilo de gestão, né? Teve que mudar o estilo de gestão e não conseguiu se adaptar a isso. Você tem casos de gestores que foram muito bem porque tomaram muito risco, mas era um risco talvez errado, vamos dizer assim, mas que deu certo. Vou dar um exemplo. Se você sair daí na rua e ficar andando, passar todo dia no sinal vermelho, várias das vezes que você passa no sinal vermelho, nada vai acontecer, né? Simplesmente você passou, chegou mais rápido, por exemplo, no trabalho, mas não quer dizer que aquilo ali foi uma atitude correta. Você sabe que passar no sinal vermelho tem um risco relevante ali. Não quer dizer que toda vez que você passar no sinal vermelho você vai capotar o carro, mas existe a probabilidade maior de aquilo acontecer. Não quer dizer que todas vezes vai acontecer. Digamos que um dia você passe lá, né, e de fato você passa no sinal vermelho, não acontece nada. Aí no outro dia você faz a mesma coisa. No terceiro, né, você fala assim, poxa, né, eu estou tomando mais risco aqui, levando mais, né, tempo, menos tempo para chegar no trabalho, estou sendo remunerado, né? Então eu estou certo, né? Porque estou tomando risco sim e levando retorno. Um dia você passa lá e você vê um caminhão na outra direção e te arremessa longe, né? E aí isso acontece muito com fundos de investimento. O cara fica tomando risco que é desnecessário às vezes ou que não é prudente, né? E muitas vezes o cara, ao tomar esse risco, ele acaba, muitas vezes, capotando também, né? Tomando um drawdown que, ou seja, uma perda muito grande. Ele sabe, muitas vezes, que não vai conseguir atingir a marca d'água mais, ou seja, não vai conseguir cobrar a performance, e também não vai conseguir captar, porque a performance está muito ruim. E aí o fundo vai definhando. Então, às vezes o cara tem uma baita performance no começo, depois ele perde, né, muito dessa performance no tempo, porque toma um drawdown muito grande ao longo do caminho. Então, tem vários casos assim diferentes de porque os fundos podem ir bem no começo e depois desaparecer. Pode ser casos, por exemplo, também que não são tão nítidos, mas, por exemplo, perda de time. O cara tinha um baita time, e aí o cara começa a perder as estrelas, né? Então, um cara sai, outro cara sai e tal, porque lá dentro, por exemplo, quem está em cima não dá espaço para o time que está embaixo subir, né? Então, a gente viu várias assets ao longo do tempo que foram criadas por outras assets, ou seja, tinha um time ali, o time foi saindo porque não tinha outro espaço, e aí criou-se outras assets, né? Então, e aí essas assets vão perdendo, quando você perde gente, né? É igual um time desfalcado, né? Se você pega lá o Barcelona e tira o Messi, tira alguém, tira o outro, né? Fica uma situação mais delicada, né? Fica um time mais fraco, e aí você perde performance, né? E aí você perdendo performance, você perde tamanho, né? Perde perdendo patrimônio, você vai perdendo receita para continuar remunerando o time, e isso vira uma bola de neve que se retroalimenta até o fundo ficar um fundo ou quebrar, né? Fechar, ou ele simplesmente virar um fundo médio, né? Então, não é um fundo mais espetacular. Então, aí tem vários casos, assim, cada um pode ser, tem vários motivos pelos quais os fundos podem fechar ao longo do caminho. Mas é um pouco essa, assim, a visão, tá? Por isso tem que tomar bastante cuidado, assim, não é só entrar num fundo, né? Você precisa também monitorar aquilo, né? Saber o que está acontecendo, isso é bastante relevante também. Tem Não sei se eu respondi, eu dei uma volta aí. Não, mas tá bem contextualizado. Mas ainda nessa questão de fundos acabarem, tem movimentos que aconteceram, a gente viu muito agora no começo desse ano, viu muito também quando estourou a pandemia em 2020, não lembro se aconteceu com força em 2021, que é onda de resgate de fundo. Que aí ele cria um ciclo vicioso, né? Que quanto mais resgata, mais o gestor tem que se virar nos 30 e vai caindo a cotação, aí vem mais resgate. Tu conhece a história de fundo que por uma onda dessa acabou quebrando? Porque o Alasca, por exemplo, teve muito resgate por conta da pandemia, por conta de uma posição ou outra, e ele virou de queridinho do mercado a quase o pior, a menina mais feia do baile, assim. Tu chegou a ver algum que quebrou por conta disso? Cara, a gente tem, não vou dar nomes aqui para não ficar chato, mas assim, a gente tem fundos no passado principalmente small caps, tá? São fundos que mais sofrem com isso. Porque, em geral, as small caps são as ações menos líquidas da bolsa, né? Em geral. E aí, no bull market, por exemplo, tudo está subindo, esses fundos vão muito bem porque as ações
de menor liquidez, também tem um prêmio ali que elas rendem mais. Então, você pegar o Small 11 contra o Ibovespa, fica bem claro que o Small 11 rende mais. Mas aí, quando a maré fica mais baixa, né, e você tem uma safra ruim, né, como foi ano passado, por exemplo, né, você tem um movimento de juro longo subindo, você vê a bolsa caindo, os fundos de ações sofrendo e tal, por exemplo, a renda fixa ficando muito atraente, né, o crédito, assim por diante. Você vê muito resgate em fundos de ações. Os fundos de small cap, no geral, eles acabam sofrendo mais, porque, no final das contas, a liquidez da bolsa é menor, dependendo do tamanho de posição que o cara tem, fica mais difícil de vender essas posições. Então, ele tem que ir no mercado ficar vendendo a qualquer preço. Né? Então, isso machuca muito a cota. Né? Então, você precisa vender, sei lá, digamos, 300 milhões de reais de ação X, mas a ação negocia 10 milhões de reais por dia. Você vai ficar 30 dias zerando só no volume máximo. Mas você não vai vender 100% do volume, você vai vender um terço. Então, você vai demorar 90 dias, porque o fundo é de 30, né? Então, você começa a ter uma série de problemas de liquidez que acabam afetando muito os fundos. Então, quem mais sofre com isso são geralmente os fundos small caps. Aí a forma como muitos deles têm de fazer isso é, por exemplo, de não sofrer com isso, né? É tendo passivo, por exemplo, menos concentrado, ter muito dinheiro dos sócios, porque você não resgata de você mesmo, né? Então, não sei que seja meio doido, né? Não vou resgatar de mim mesmo, não é factível. Então, você tendo passivo melhor, você consegue fazer com que o cara não saia e você não precise no mercado zerar a qualquer preço. Mas, em geral, no passado, né, principalmente aí no ciclo de 2002 a 10 ali, você via muito fundo sofrendo, né, na crise de 2008, coisas do tipo, porque, como disso, é fundo que tinha muito small cap na carteira, mais concentrado, e aí quando você tem um fundo small cap concentrado em poucas posições, um fundo grande, isso no geral acaba levando problema. É ali geralmente onde estão os piores problemas. No restante, mesmo o Alaska, que sofreu uma perda tão grande, você vê que o fundo não desapareceu, não quebrou, nada. Também porque tem dinheiro muito dos sócios lá, né? Luiz Alves, do Breda e todo o time. Então, não é tão simples também assim, o fundo tomar resgate e até quebrar. Assim, é muito mais, acho que, focado em casos de small caps, em equity, por exemplo. Sim. Deixa eu mudar um pouco o foco. Uma dúvida que eu tenho, pessoal, que é o seguinte: muito se fala, principalmente para o investidor iniciante, para diversificar o patrimônio, mas aí você começa a estudar um pouco mais, diversificar no caso, tipo, o número de ações que tem na carteira, o número de fundos imobiliários e tal. Mas você vai acompanhando um pouco mais, vai estudando, digamos assim, a segunda página, aí vê que se diversificar demais, não é diversificação, é pulverização. E aí você acaba basicamente tendo um Ibovespa, é melhor comprar um BOVA11, é o que muitos dizem. Aí eu vejo, por exemplo, carteira recomendada da Nord, que tem tantos multimercados, tantos de ações e tal, e cada carteira de um fundo, você vai ver a carteira, tem centenas, ou pelo menos umas 50 ações diferentes. O que tem de diferente disso para um investidor ter muitas ações, para não considerar que investir num fundo é pulverizar demais a carteira e está basicamente agarrado no Ibovespa? Não, legal, isso é uma boa. Eu acho que a questão ali é a quantidade de fundos que você tem. Tá? Eu acho que você não pode ter, por exemplo, 15 fundos de ações. 15 fundos de ações não dá. Você vai ter uma coisa com 150 ações, coisas muito parecidas. É o que acontece com aquele Guru 11, né? Pô, tem gente muito boa lá dentro, né? Tem Dynamo, tem Atlas, mas tem tanta gente que no final você converge quase com o Ibovespa. Não tem muita diferença. Quando você pega gestores, por exemplo, de ações, o que a gente busca fazer aqui internamente, por mais que sejam vários gestores, é procurar gestores que trabalham de maneira distinta, em mercados distintos, possuem estratégias diferentes, pensam de maneira diferente, alocam capital de maneira diferente. Essa é a essência do que a gente faz, por exemplo, em ações. Por exemplo, você conversa, por exemplo, com um gestor, por exemplo, conversa com o Breda, que é mais famoso, né? Um cara que está muito mais alocado em ações commodity. Fala, cara, eu prefiro ter commodities. Quer dizer que ele é um cara só de commodity? Não, ele fala, cara, para mim eu acho que está barato, mas a cabeça do cara é essa. Se conversa, por exemplo, com um cara que é mais velho investor, ele fala, não, vou estar comprando Renner, Localiza. Então, você está pegando o top pick da bolsa em cada um deles. Né? Então, dentro de commodities, o que eu vou querer ter? Eu vou ter Vale, Petrobras e tal. Dentro das ações de qualidade, o que eu vou querer ter? Eu vou querer ter isso. Então, a forma que você tem de não cair na pulverização, né, é você procurar gestores que trabalham de maneira distinta. Né? Um gestor que trabalha, tem um foco assim, outro tem um foco assado, outro trabalha assim. Você muda pela estratégia.
No multimercado, por exemplo, é diferente, dá pra conversar também, que você pode olhar muito mais pela correlação entre os fundos e tal, fica muito mais fácil de notar quais parzinhos você deveria fazer, ou quais tríades, ou quais... Enfim. Mas em ações, o que você precisa procurar é quem são os caras que têm estratégia vencedora, ao mesmo tempo que têm estratégias diferentes entre si, né, que vão se comportar de maneira diferente ao longo do tempo. Você pega, por exemplo, a Alaska agora está sendo os fundos que estão mais rentáveis, né? Tem muita commodity está subindo, enquanto o resto da indústria tem muito mais consumo, e o consumo está uma desgraça. Então, você pondera um pouco mais a carteira dessa forma. Mas, em essência, para você não cair nessa pulverização desnecessária, você não ter muitos fundos, dá para ter 10 fundos, você não consegue monitorar 10 fundos de ações, é impossível. Segundo, que você precisa procurar gestores que têm estratégias diferentes. Mas se você procurar gestores que têm estratégias diferentes e procurar também não ter muitos fundos, eu acho que você consegue ter uma diversificação entre gestores que seja saudável, que você consiga gerar retorno ao longo do tempo. Uhum. Tu falou do Guru 11. O Guru 11 é um ETF, que é um tipo de fundo. Inclusive, uma curiosidade que eu vejo é que tu analisa também ETFs, mas tu não analisa fundos imobiliários, né? Porque mesmo sendo fundos, são realidades bem diferentes, né? Quem analisa os imobiliários são o Marx. Mas, por exemplo, diferentes. Por exemplo, um ETF, que é um fundo, ele não tem esse risco da onda de resgates que a gente falou agora há pouco, né? Como é que tu vê essa questão de ETFs dentro da carteira? A gente falou de small caps, talvez um Trig 11, não que eu esteja recomendando, mas é porque eu acho que é o mais famoso, que surgiu há pouco tempo de small caps. Como é que tu vê isso? É a mesma coisa? Dá para fazer uma comparação 1 a 1 de um fundo com outro? Não, assim, não são nada iguais. Um ETF é basicamente uma gestão passiva, né? É basicamente um gestor que está ali, mas assim, a função dele é replicar alguma coisa. Então, por exemplo, o BOVA11, a função do gestor é replicar o índice Bovespa, né, que é um índice teórico, ele olha lá todo dia composto do Bovespa e vai rebalanceando para seguir as regras. Então, basicamente, quando você cria um ETF, alguém desenhou alguma regra. Então, falar, no Trig 11 vai ser essas ações aqui, nesses pesos, se o cara tiver um market cap de tanto, enfim, não sei como é que é as regras lá, mas tem uma série de regras como se fosse um código, né? Então, se a ação tiver tanto de liquidez, entra no índice, ou sobe no índice, assim por diante. Então, e aí o gestor, do outro lado, que está operacionalizando aqui, ele vai seguir simplesmente aquela regra. Ele não está buscando saber se, não, será que a ação 3 do índice é melhor que a ação 5? E assim, será que o cara que está fazendo BOVA11, será que é melhor ter mais Petrobras e menos Vale, ou menos Vale e mais Petrobras, ou nenhuma das duas, vale a pena ter Localiza? Não, é uma gestão 100% passiva. O que ele está buscando ali é replicar uma regra que alguém estabeleceu. Esse é o que faz geralmente os ETFs. Né? Então, a gestão ativa, que são os fundos de investimento, né? Eles basicamente estão procurando dentro da cesta da bolsa quais são as melhores oportunidades. Então, é uma gestão de fato ativa. Como é que eu vejo esses dois mundos, né? Como é que Olha, assim, acho que a gente também não pode ser idiota e também não pode ser também, não posso colocar, não é bem egoísta a palavra que eu estou procurando, mas assim, trouxa, não chamo a palavra melhor, mas trouxa, mas assim, eu não posso falar assim, olha, não, eu só sou gestor, sou analista de fundos, eu só posso comprar fundo ativo. Cara, não. Você tem que olhar e falar, cara, quais são os mercados de gestão ativa declaradamente, comprovadamente funciona? Quais são os mercados no qual é melhor eu ver um gestor passivo? Então, eu não posso ser turrão ou alguma coisa do tipo, né? Assim, cabeça dura. Não posso ter cabeça dura e falar, não, eu só invisto em gestor ativo, independente do mercado. Não, cara, você precisa saber dividir. Então, parte do nosso trabalho, a parte do que eu gasto no tempo, principalmente lá fora também, é saber, será que o mercado de ações americano é um mercado para você ter um gestor ativo ou passivo? Será que o mercado de renda fixa é um mercado para você estar mais ativo ou mais passivo? Bitcoin, por exemplo, né, criptomoedas, é um negócio que a gente estuda. Será que é melhor estar ativo? Será que é melhor estar passivo? Será que é melhor comprar um Hash 11 ou, sei lá, investir numa BLP, por exemplo, que é ativo, né, que faz um crypto picking ali das ideias. Então, você precisa saber, assim, um pouco mistura. Então, assim, o que a gente chegou de conclusão? Que é melhor você misturar. Assim, não tem uma regra. Então, eu acho que o mercado, por exemplo, de ações americano, o mercado precisa estar passivo. Né? Você
grande parte da geração de retorno você captura e você tem menos acesso aos gestores, então vale a pena estar passivo. Renda fixa já parece um mercado mais ativo, né? Você consegue gerar um alfa relevante, os gestores de renda fixa global bons conseguem gerar um retorno em cima dos índices, né? Do que os índices não conseguem. Então, a essência do alfa é essa, né? Existe uma parte do retorno que não é explicada por índices de mercado, né? Ou seja, índices de mercado, por exemplo, Ibovespa, não quer. Então, eu acho que você precisa separar. Então, a maneira como eu penso fundos hoje é os mercados onde eu achar que eu posso fazer gestão ativa e que isso vai me gerar um retorno maior ao longo do tempo, eu faço gestão ativa. Aí, por exemplo, é Bolsa Brasil, Multimercado Brasil, um long buy. Tal. Mercados onde a gente acha que não tem muito edge, por exemplo, renda fixa, aliás, ações americanas, eu faço via ETF. Eu quero fazer alguma coisa em Juro Brasil, por exemplo. Mas você comprar um IOAB, não ficar sofisticando. Então, tem mercados e mercados, você precisa saber juntar, né? Um outro exemplo, por exemplo, nas crises, por exemplo, outro estudo que a gente fez, né, depois da crise do Covid, né, a dúvida era assim, eu quero aumentar a exposição em bolsa, né? Como é que eu faço isso? Eu faço isso comprando mais fundo ativo ou faço isso comprando POVA11? O que a gente descobriu, né, que eu descobri aqui internamente fazendo alguns estudos, é que se você olhar todas as crises desde 94, em todas as crises foi melhor você ter comprado o POVA11. Então, e aí é muito melhor, porque dá mais retorno, né? Porque o índice, em geral, acaba subindo mais, porque os gestores acabam, muitas vezes, sendo um pouco mais conservadores. Ao mesmo tempo, ele tem mais liquidez. Então, você consegue sair mais rápido da posição. Então, você precisa ser agnóstico. Essa era a palavra que eu estava falando. Você precisa ser agnóstico, no sentido de que, olha, os mercados não podem achar que faz sentido eu fazer gestão ativa, faz gestão ativa. O mercado que não faz, não seja turrão, fala, não, eu só faço gestão ativa. Não, cara, faz passivo, e isso vai ser melhor. Meu objetivo sempre é que o de fundos, né, que essa estratégia teórica que eu toco, esteja o melhor retorno possível. Sim, que eu consiga trazer e eu sonho grande de ter o melhor da indústria, mas e aí para isso a gente precisa saber como é que a gente faz para aproveitar as melhores estratégias do mercado. Então, assim, é uma resposta a longo para isso, mas em geral esse é o que a gente precisa fazer. Assim, Não, eu tô fazendo umas perguntas assim mais aprofundadas mesmo, eu tenho noção. Tá muito boa a explicação. Mas outro gancho que ficou, ETF para fundo quantitativo. Eu sei que não é a mesma coisa, mas vamos pegar pelo ponto de que o ETF segue uma regra, um índice, né? E daí o índice tem as suas regras. E o quantitativo, pelo menos para o cidadão comum, para o investidor comum, é um fundo tocado por robôs. Você coloca as regras que você quer e ele vai lá operando. Qual que é a diferença principal desses dois fundos e como é que eles entram numa carteira de investimentos? Nossa, então, o ETF, como é que entra na carteira, eu já comentei, né? Isso. O fundo sistemático, eu acho que basicamente o que ele está fazendo é que, na verdade, ele está pegando uma série de regras, né? E explorando as ineficiências em cada uma desse mercado. Então, por exemplo, assim, vamos dar um exemplo aqui bem idiota. Mas, assim, vamos lá, um gestor de multimercado, vamos colocar assim, né? Ele vai olhar e falar assim, olha, eu acho que, por exemplo, a inflação vai cair. Então, ele vai olhar e falar, olha, toda vez que a inflação começa a ceder, né, o Banco Central tem um espaço para cortar juro, e aí, por exemplo, pré-fixados vão muito bem. Então, você testa isso ao longo do tempo, o gestor tem experiência de mercado, já viu isso 50 vezes, ele sabe que toda vez que a inflação começa a ceder e o Banco Central corta juro, os pré-fixados vão muito bem. O que os fundos sistemáticos fazem é basicamente pegar essa ideia e transformar isso numa linha de código. Então, mesmo os fundos sistemáticos, que é um Giant Step, os caras do mercado, você tem gestores lá dentro, que eu também pego o Jorge, por exemplo, que é fundador da Giant Step, seria um gestor de mercado. Então, basicamente, o que eles fazem não é ficar procurando qualquer tipo de estratégia, porque muitas vezes você pode cair no que a gente chama de relação espúria. São duas coisas que têm correlação, mas não têm causalidade. Por exemplo, você correlacionar, por exemplo, todas as vezes que alguém pulou de um prédio na China, você teve um cigarro a menos vendido no Brasil. Fala, cara, né? Assim, pode ter correlação, mas não tem causalidade nenhuma nisso aqui. Isso é muito perigoso, né? Você não pode operar em cima disso. Você precisa operar em coisas que tenham causalidade. Então, você tem gente ali atrás que está criando linhas de código e estratégias diferentes
também não sejam descorrelacionadas entre si, né? Uhum. Porque é assim que você consegue manter um fundo com Sharpe, né, com relação de risco-retorno alto. Então, basicamente, o que um fundo sistemático está fazendo é basicamente olhar cada um dos mercados e pegar basicamente a cabeça de um gestor tradicional e escrever isso numa linha de código, né? E aí colocar isso em vários mercados. O mercado de juros vai ser assim, o mercado de bolsa vai ser assado, o mercado de bolsa europeia vai ser assim, Só que isso, cada um trabalha da sua forma. A ideia é que você possa fazer isso mais rápido, né, com menos interferência humana. Então, toda vez que você tiver corte de juro, ele vai aplicar o pré, e você consegue agilizar o processo de tomada de decisão. Então, são diferentes nesse sentido, tá? A base talvez seja até parecida, mas o ETF segue sempre a mesma regra. Uhum. Os sistemáticos, eles vão mudando. Por que eles vão mudando? Porque o que a gente faz em investimentos é explorar alguma ineficiência de mercado, né? O alfa, né, que é esse retorno acima dos índices, ele só existe porque tem alguma ineficiência. Se não existisse, ele não existiria. Então, o que os sistemáticos fazem é justamente explorar essa ineficiência. Se a ineficiência diminui ou sobe naquele mercado, ele precisa zerar aquele modelo, parar de usar ele e usar um outro, ou criar um outro e assim por diante. Então, ele é um organismo mais vivo, vamos dizer assim. Você tem que estar muitas vezes criando novos modelos, ou mudando um pouco as estratégias, testando novos mercados para poder, aos poucos, construir uma estratégia que seja rentável a longo prazo. Então, a base é a mesma, mas no ETF você tem sempre a mesma cartilha, a mesma regra, os sistemáticos não. E esse mundo sistemático já tá com a gente há muito tempo, né? O Waze, basicamente, é uma linha de código, né? Não é né? Todo mundo que usa o Waze está basicamente confiando a vida dela, né, de trânsito. É um algoritmo que está, basicamente, selecionando a melhor rota para você. Como é que ele faz isso? Ele tem uma série de condições, ele vai te levando para os lugares. O Uber nada mais é também do que faz o mesmo propósito. Pousar avião, hoje, né, você tem vários YouTubes, né, tem um YouTube bem legal de aviação, chama Aviões de Música, bem legal. Bom demais. Acidentes aéreos, bem demais. E assim, você vê que grande parte do negócio é automatizado. Uhum. Então, assim, você não pousa mais avião, né? Assim, é um processo totalmente automatizado. Então, você já está confiando a sua vida a um algoritmo há muito tempo, você só não sabia. Mas, assim, é muito curioso isso. Então, essas são as diferenças práticas, né? Um está se reinventando, o outro é mais estático, a não ser que alguém vá lá e fale, não, a regra do Ibovespa mudou, agora não vai ser mais essa, vai ser outra. Aí muda. Ô, Filipe, uma pergunta que é muito feita para ações, mas eu acho que é importante também para fundos de investimento, que é o seguinte, muita gente perde por entrar e sair de fundo muitas vezes. O fundo, mais que as ações, até são para longo prazo, confia no gestor e vai. Uhum. Mas que sinais, assim, claro que não tem como tu ensinar tudo para quem está nos acompanhando, mas dá 1 ou 2 sinais que devem ligar um alerta para o investidor para que talvez seja o momento de ele cogitar sair do fundo que ele está investido, independente do tempo. Puxando a fala das ações, quando é que a gente sente que um fundo está perdendo os fundamentos? Legal. Não, essa é uma pergunta super boa, assim. É bem difícil também de responder, assim, sem ter contato, mas, assim, acho que tempo pode ser uma variável se você está olhando, por exemplo, um horizonte bem longo. Então, por exemplo, estou no multimercado há 3 anos e meio. Uhum. Não bati o índice, putz, é alguma coisa que... E a indústria foi muito bem, né, em média. É uma coisa que você precisa... não, mas o fundo do meu amigo foi... Não. Pega a média ali. Será que a média foi bem, foi mal? Então, assim, estou há 3, 4 anos sem bater o CDI, né? Pô, assim, é estranho. Então, essa pode ser uma métrica. Uma outra forma de você olhar, né, por exemplo, uma gestão de risco, não quer dizer que o fundo, né, pelo amor de Deus, não quer dizer que o fundo, que você tem que sacar se isso acontecer. Mas você pega, por exemplo, olha o drawdown que o fundo teve, já perde a máxima que o fundo teve, compara com a volatilidade, né? Ou seja, a volatilidade do fundo, digamos que é 5, o fundo teve 10% de queda, pô, estranho, teve 2 vezes a volatilidade do fundo, pô, um evento que cause uma perda de 10% no fundo de vol 5 é muito raro, sim, porque você tem que assumir que o fundo tem uma distribuição, né, normal, né, digamos. Né? Então, 2 desses padrões da média
assim, é 0,0000001%. Então, assim, levantaria um red flag ali em relação a se o cara está cumprindo o mandato de risco ou não. Coisas desse tipo, né? Então, são coisas mais técnicas que você pode olhar. Mas, em geral, assim, os problemas nos fundos, eles são mais silenciosos. Acho que esse é o problema. É perda de time, é perda de equipe, é briga societária, coisas mais nesse mundo, né? E aí o gestor começa a perder tamanho aos pouquinhos, né? E aí vai perdendo time, o negócio vai caminhando. Os fundos que vão mal, tem problemas por mandato de risco, muitas vezes você consegue ver por aí. Então, eu acho que eu diria que acho que esses são para multimercado, eu acho que seria um desses. Pensar alguma coisa para ações que dê para olhar diretamente. Deixa eu emendar então enquanto tu pensa. O Ibovespa é um bom... O Bruce, por exemplo, ele odeia o Ibovespa. O Ibovespa é uma boa métrica mesmo para acompanhar se a tua carteira de ações está boa ou não? Não, eu acho que assim, ele é super concentrado, né? Se tu tirar a Vale, Petrobras, tu tirou um quarto, né? Aquela história, né? Assim, a democracia é o melhor sistema tirando todos os outros. Né? É uma frase bem famosa aí, que não é minha frase. Né? Mas assim, Bovespa é bom índice? Não, índice péssimo. Assim, né? Índice mega concentrado em bancos e commodities hoje, né? Já foi concentrado em outras coisas no passado. O S&P é um índice muito melhor. Mas assim, é o que tem. Mas você pode fazer um basket ali. Vou olhar o Bovespa, o IBRX, IBX, né? Vou olhar o Small 11, e aí você faz um mix disso tudo. Eu acho que é a melhor forma de você olhar. Mas aí é aquela questão, né? Você bateu o Ibovespa no ano, quer dizer que você é melhor do que quer dizer que você é um bom gestor de bolsa? Não. Eu até escrevi um texto uma vez, depois da pandemia, né? Que falava assim, falava sobre tênis, né? Que é um esporte que eu gosto. E o dia que eu bati a Dynamo, né, que é o fundo de mais prestígio no mercado, né? Porque eu tenho uma carteira de ações pequena, né? Tem, sei lá, 15% do meu dinheiro, que está com 20 agora. E essa performance é mega concentrada, assim, 5 ações. Assim. E foi muito bem na volta da crise, né? E eu fiz um gráfico mostrando que eu tinha ganhado mais dinheiro que a Dynamo, mas isso não prova que eu sou melhor que a Dynamo, assim. É uma idiotice achar que um ano de performance, não tinha sido nenhum ano, uns 6, 7 meses de performance, já falava, não, então eu sou um gestor de ações melhor que a Dynamo. Não, assim, também não é assim. Então, você precisa olhar um horizonte longo de tempo, né? Olhar, por exemplo, momentos diferentes, né? Então, crise, bull market. Aí, se você construir uma história, assim, você pode comparar um pouco mais. Mas, assim, o índice é ruim. Assim, fato é, o índice é ruim, ele não é bom. É uma merda. Mas, assim, é o melhor que tem. Assim. Você vai poder usar ele, o IBX, então, você vai ter que criar alguma métrica, você não pode comparar no vácuo. Mas, assim, o índice ruim. Você pega o Ibovespa nos últimos 3 anos, não bateu o CDI. Sim, o CDI é usar em Bolt no mercado, né? A gente brinca, né? Dificuldade enorme de bater. Mas o índice é ruim. Assim, não tem muito o que dizer. É ruim, mas, assim, é o melhor que tem. Então, eu compararia com os 3 aí, BX, MOL 11, BOVA 11, pega todo mundo, faz uma média zona e compara com isso aí. Acho que a melhor forma que você tem de comparar. Faz um índice de índices para comparar melhor, é mais ou menos isso. Tipo assim, puta, eu tô batendo em Bovespa, tô batendo em MOL 11, batendo e tal. Aí você tem uma outra característica, né, que é assim, que é mais difícil, né? As pessoas tendem a focar muito no retorno e pouco no risco do que elas fazem, né? É o que eu bato muito na tecla para as pessoas, né? Então, assim, tem uma carteira só de small cap, bati o Bovespa. Pô, não será que é um mérito? Mas o small 11 também bateu. Então, você não deveria comparar com o Bovespa, mas com o small 11. Né? Então, assim, cada um deveria ter alguma coisa mais parecida com o que você consegue fazer. Então, mas assim, acho que colocaria os 3 ali, ia monitorando os 3. Né? E aí pega um horizonte longo e compara. Filipe, para fechar, conta para quem não conhece a Nord ainda, não conhece a tua estratégia, o que tu apresenta no teu pacote de fundos, que são alguns, né? São 3 ou 4 tipos diferentes, dependendo do perfil do investidor, né? Não, o fundos é basicamente uma estratégia na qual a gente quer basicamente alocar dinheiro nas classes de ativo, né? Então renda fixa,
no caso do multimercado, long bias, Bolsa Brasil, né, os long onlys e internacional. Então, a parte do trabalho que a gente descobriu no tempo, foi isso que eu comentei no começo. Se eu tiver uma boa alocação entre as macro classes, eu já bato os índices de mercado, todos eles. Então, parte do trabalho será que eu devo ter mais bolsa, menos bolsa, mais renda fixa, menos renda fixa e tal? Então, esse é o trabalho. A gente tem todas essas caixinhas. Isso deve aumentar ao longo do tempo, né, para outras estratégias. A gente fez isso agora recentemente com uma caixinha nova e é basicamente focada em escolher fundos novos, né? Então, esses fundos do começo da indústria, que tem sei lá, 100, 200, 300 milhões de reais, 500 milhões de reais, que estão começando, mas são de gestores muito bons. Então, a gente já tinha escutado isso de outros gestores, mas uma parte relevante do retorno, né, é muito maior, né, nos primeiros 3 anos do fundo. Então, a gente queria ter uma estratégia para pegar esses primeiros 3 anos dos fundos, né? Então, a gente monta essa caixinha nova. Então, outras vão aparecer, a gente está dando crédito também, a gente está dando outras coisas, a gente está sempre dando muitas coisas aí. Mas, basicamente, hoje são essas caixinhas. Renda fixa, multimercado, long bias, que é um misto entre o multimercado e os long onlys. Long only, propriamente dito, que são os fundos de ações. E, por fim, o internacional, que hoje é basicamente bolsa, mas a ideia é que tem a renda fixa, tem outros ETFs, coisas do tipo. E aí, dentro cada uma dessas caixinhas, o que a gente busca saber é quem são os melhores caras para ocuparem cada uma dessas estratégias. Então, quem são os melhores caras no multimercado, quem são os melhores caras de long bias, quem são os melhores caras de long only e assim por diante. Então, a gente tem ETF também internacional e assim por diante. Então, se você juntar os melhores caras para cada macro classe com as macro classe, eu acredito que seja a melhor forma que você tem de compor dinheiro ao longo do tempo. Você vai ganhar mais dinheiro e vai correr menos risco, né? Que também é relevante, né? Você também quer ganhar dinheiro com menos risco, para você não entrar naquele fenômeno do Peter Lynch lá, que o cara, né, você dá 30% ao ano, mas o seu cotista perde dinheiro. As pessoas não aguentam a volatilidade da sua estratégia. Então, acho que a estratégia do fundo ela é barata, né? Porque você consegue investir com pouco dinheiro. A gente está desenvolvendo agora uns FOFs, né? Para poder ficar ainda mais fácil para as pessoas investirem. Então, ele é barato, ele é altamente replicável, né? Você consegue ganhar dinheiro a longo prazo. Então, me parece uma estratégia formidável para se ganhar dinheiro. Acho que eu faço no patrimônio, enfim, eu indico para as pessoas também. Maravilha. Filipe, obrigado pela atenção, obrigado pelas explicações, principalmente pelo abrir o racional. Tu falou das respostas longas, é isso que a gente precisa, porque resposta curta tem um monte na internet, mas alguém para parar e analisar e aprofundar e apresentar o racional é sempre muito importante. Obrigado. Que isso, cara, um prazer. Precisando, a gente está à disposição, sempre um bate-papo bacana, a gente está aqui para ajudar também, o que vocês precisarem. E como o Arthur falou, assim, vai no meu Instagram, entra lá, pode chamar, a gente responde. Sempre estou tentando responder ao máximo de gente possível. E aí, de vez em quando, eu também abro umas caixinhas para quem quiser perguntar e a gente vai discutindo por lá. E aqui na descrição do vídeo, se você está ouvindo pelo rádio, isso aqui também está no vídeo já disponível no YouTube. Então já vai ter ali o Instagram do Filipe para você seguir, vai ter ali também o canal eu vou deixar direto o link do Nord Fundos, que é a estratégia tocada pelo Luiz Filipe, então para você conhecer também, eu acompanho, é muito bom mesmo. Então isso eu recomendo, isso eu posso recomendar sem medo nenhum. Luiz Filipe, analista de fundos de investimentos da Nord Research, foi a entrevista especial dessa sexta-feira. Fiquem ligados, se inscrevam no canal de 60 Minutos no YouTube, acione as notificações, compartilhe, dê o like e a gente conversa na próxima. Até mais.